Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do Eu Faço a Diferença, um programa que tem como meta, que como objetivo, trazer pessoas que transformam esse mundo, que de fato fazem a diferença na vida das pessoas, seja ela com seu serviço, com seu produto, com um projeto, enfim. A pessoa que está nesse mundo para fazer a diferença. E hoje eu tenho duas pessoas. Então, antes de apresentar meus convidados, eu quero que você já se inscreva nesse canal. Se você também faz a diferença, clica aqui no link que tem aqui embaixo, faça o seu formulário de participação, preencha e venha mostrar o que você faz a diferença. Hoje eu estou aqui com Gi e Rafa, Gisele Freire e Rafael Freire, CEO da RP Portarias e diretora da RP Portarias. Sejam muito bem-vindos ao Faça a Diferença. Gratidão, Pri. É um prazer, uma honra estar aqui. Excelente noite a todos. Estamos muito felizes em estar aqui com vocês. Gratidão, Pri, também pelo convite. A gente fica muito feliz em contar um pouquinho da nossa história e falar o porquê que a gente faz a diferença. Eu tive o privilégio de conhecer eles quando a gente veio para cá, para o prédio onde estamos, né? E depois em eventos da associação comercial, enfim, a gente foi se aproximando. E é lindo de ver o brilho nos olhos deles em fazer o que fazem, né? Com a sua empresa, a Gi, a gente já teve a oportunidade de conversar muitas vezes e ela me explicar que de fato ela sente como empresa dentro dela, né? E é muito bonito ver. Hoje a gente vai tentar passar para vocês um pouco desse amor que eles sentem pela RP. O Rafa veio de uma carreira militar, Sim, sim. né? Hoje trabalha RP, trabalha com portaria, segurança, serviços, né? Sim. Mas você veio da área militar, uma área mais dura, uma área mais rígida. Quem te vê com esse sorriso, Rafael? Não Outra imagina pessoa, o né? Rafael militar. Foram Foi. quantos anos, Rafa? Foram 11 anos, quase 11 anos de polícia militar. Eu entrei em 2008 e pedi baixa em 2018. Então, na trajetória, eu trabalhei um ano na Zona Sul, trabalhei alguns anos em Poá e terminei minha carreira aqui em Suzano, na 4ª Companhia, lá no Boa Vista. E a Polícia Militar me forjou, né? Me trouxe toda essa bagagem que a gente acabou aplicando na RP. Sim, Uma bagagem de constância, de disciplina, de servir, porque tudo isso a gente faz lá, né? com certeza. Então, ajudou demais, juntando com o que a gente tem buscado, né, Gi? Só tem fortalecido a RP cada dia. E a Gi trouxe o Aí, cuidado. sim, mas falando do Rafa, eu falo assim que a polícia militar forjou ele, né? Deixou ele um diamante bruto. E aí eu falo que Jesus foi lá e começou a lapidar. E aí começou a transformar o Rafael, porque quem conhece o Rafael de hoje sabe que ele foi transformado. Realmente. Eu, como esposa, eu falo que ele foi transformado. O Rafael, que antes estava na Polícia Militar, sou muito grata à Polícia Militar, mas é algo que forja realmente a pessoa. Ela acaba sendo um pouco mais dura, Uhum. porque a vivência deles nas ruas é bem complicada. E quando Deus ele falou, já é hora de você sair, né? Seguir o que eu tenho para você. Aí eu falo que aí Jesus pegou aquele diamante bruto e começou a lapidar. E hoje o Rafael realmente é uma outra pessoa. Eu só tive o prazer de conhecer o Rafael já da RP, né? Ó, Então eu vi assim, sempre feliz, sempre brincando. Então, quando fala que vem do militar, você fala assim, nossa, um militar desse jeito, né? desse É, jeito é difícil, porque realmente a realidade, como é a você falou, realidade. É outra, da é outra. corporação das ruas, etc., é outra, né? Não dá para. Nem sempre dá para trabalhar com esse sorriso assim no rosto, com esse jeito, Não, né? por mais que a gente tente, né? Mas Era foi desafiador. lapidado, gostei da Foi forma que bom, ele É, foi foi bom. lapidado. E lapidar. você Jesus trouxe o. transformou. Com É, certeza. E você trouxe o amor, né, Gi? Da área da enfermagem, do o cuidado, cuidado. todo esse arquétipo do cuidador tá em você. Sim, eu assim, sou muito grata a Deus por ter me dado o privilégio de viver na enfermagem. E quando eu ouvi o chamado e Deus falou, olha, chegou o momento de você sair. Eu relutei um pouco, eu falei, mas como se tivesse uma conversa com Deus. Eu falei, mas Deus, eu amo tanto ser da enfermagem, eu amo tanto cuidar de pessoas. E é como se eu ouvisse ele sussurrando e falando, olha, você, durante todos esses anos, eu realizei o seu sonho, que foi ser da enfermagem. Só que agora é hora de você cumprir o meu propósito. Era como se eu ouvisse muito claro, assim. E aí eu falei, então, eis-me aqui, eu tô aqui à sua disposição. E ali eu entendi que o cuidar de pessoas ia continuar no meu segmento, na função que ele me colocou para exercer, mas às vezes numa entrevista de emprego eu consigo acessar algo ali que nunca ninguém teve a sensibilidade de acessar. E eu consigo entregar um dia melhor para aquela pessoa, às vezes por uma orientação, por uma palavra, ou Sim. por às vezes só ouvir aquela pessoa que está ali procurando um emprego. E eu normalmente não avalio o currículo.
Porque às vezes as pessoas elas não sabem montar um bom currículo, mas elas sabem falar, elas sabem desenvolver com excelência o serviço. Então hoje eu olho para a pessoa, no olho, assim, sabe? Eu não sei como, mas eu falo assim, eu só sei que sei. Eu sei quando a pessoa tá mentindo, eu sei quando a pessoa tá tentando me enrolar, mas eu sei também quando tem verdade ali. E eu sempre, antes de entrar numa entrevista de emprego, eu falo, Deus, que o Senhor me direcione, que o Senhor me traga paz nessa contratação, que o Senhor conecte a minha oração de arrumar um bom colaborador com a oração de alguém que está procurando uma boa empresa. É. Eu sempre faço essa oração antes de entrar na sala de entrevista. E a gente sabe que está acontecendo, sabe? Sim. E a gente fica muito feliz com isso, porque os novos colaboradores e os que já estão na empresa há tantos anos, e alguns que já saíram também, eu falo, Deus, obrigado porque eles passaram pela RP, porque o quanto a gente já aprendeu com eles. E o quanto eu sei também que eles levaram um pouquinho da RP junto com eles. Sim. Com certeza. Pra gente. Perdão, Rafa, pode falar. Não, e como faz a diferença você buscar essa evolução fora para poder transbordar dentro da nossa empresa, né? Sim. Então, esses últimos anos que a gente tem buscado essa mudança de dentro para fora, buscar conhecimento, inteligência emocional, se forjar, né? Aprender mais para transbordar, isso tem feito, está fazendo toda a diferença na RP. Sim. A gente de 3 anos para cá, 3 anos e meio para cá, a gente vem buscado muito conhecimento, mas não é para inflar nosso ego, não é. É realmente para transbordar, para melhorar a vida de outras pessoas. E para É se isso. conhecer, né, Rafa? Se conhecer. Você Acho- mudando aqui dentro, você muda todo o resto, né? Exatamente. É de dentro para fora essa mudança. Deixa eu fazer a pergunta base desse programa, que é para a gente começar a história da RP aqui. Por que que a RP faz a diferença? Por que que vocês fazem a Amém. diferença? Aí, amor. Eu acho que, como eu já venho falando há algum tempo, o nosso produto são pessoas, né? Isso com todo o amor do mundo eu falo. Por quê? Porque quando você vai numa loja e compra um copo, o produto é o copo. Mas o nosso cliente, quando ele contrata o nosso serviço, ele está contratando um auxiliar de limpeza. Ele está contratando um zelador. E esse produto, quando ele contrata ali no contrato, é uma pessoa que vai estar ali. Então, quando a gente entende que a gente tem que entender sobre pessoas, amar pessoas, porque se você não entender sobre pessoas, se você não amar pessoas, como que você vai desenvolver aquela pessoa para executar um bom serviço pela sua empresa? Então, quando a gente entendeu que existe um chamado de Deus para as nossas vidas e que Deus ele precisava fazer em nós, lapidar a gente, transformar a gente, desconstruir tudo que estava errado aqui para construir algo novo, ali a gente entendeu, é para transbordar, é para ensinar, é para ajudar as pessoas ali fora. Então, assim, a chave é amar pessoas, conhecer pessoas e saber que o nosso serviço, ele é entregue através de pessoas. Então, quando eles se sentem valorizados pela empresa que eles trabalham, eles sim entregam um serviço com excelência. Perfeito. E é eles que cuidam bem dos nossos clientes, né? Lá. Sim. Então a gente tem que cuidar muito bem deles, para que isso reflita lá nos nossos clientes. A gente tem uma frase até na nossa proposta. A gente cuida bem dos nossos colaboradores para que eles cuidem melhor ainda dos nossos clientes, né? E isso tem acontecido, graças a Deus. A gente teve a oportunidade de ver isso agora, até com a rede social e mais presente, a gente que vai acompanhando vocês, vê a beleza de uma reunião de treinamento. São coisas simples do dia a dia de vocês. Esses dias eu acho que vocês premiaram alguns funcionários por algum momento ali da carreira deles, e teve uma oração em conjunto, teve essa premiação, né? Então, assim, o quanto esses valores de vocês, que de fato vocês acreditam que cuidar deles é cuidar de todos os clientes que vocês estão cuidando, o quanto isso Sim. está sendo externado para as pessoas. A gente consegue sentir isso através Sim. da rede social de vocês, né? E a gente sempre fala, na contratação eu sempre falo, não é sobre religião, não é sobre uma religião, é sobre espiritualidade, é sobre entender que nós somos corpo, alma e espírito. Uhum. E que quando a gente entende isso, uma oração, você está só movendo o reino espiritual. E esse só mover diz muito, sabe? Então, quando a gente vai orar, a gente sempre convida, mas ninguém é obrigado. Mas todos se permitem. E eles falam, nossa, que bom que a gente começou o dia orando. Sim. Porque é uma conversa com Deus. Então, Uhum. a gente tem várias religiões ali, mas sempre algum se levanta, posso orar hoje? Não, pode orar. E aí as pessoas vão orando. Porque a gente fala que oração é orar
e ação. Sim. Então, vamos orar, mas também vamos colocar em prática. Vamos verificar como que está a supervisão, vamos colocar em prática em questão das fichas de EPIs, vamos fazer tudo que tem que ser feito, mas vamos orar em primeiro lugar. Sim. Então, é muito bacana, né? Quando eles entendem e vivem o propósito da empresa. E eu tô muito feliz também, não sei se você viu recentemente, a gente tem uma moça do marketing lá agora, né? Uma mocinha. E ela chegou e, assim, ela, na simpatia dela, ela fala assim, posso fazer um videozinho? É muito Aí eu, legal. mas o que eu tenho Muito. que fazer? Não, a senhora só vai olhar assim e vai fazer assim para ele. Aí a pessoa que tá junto com ela, gravando, sabe quando eles estão realmente, não, vamos fazer desse jeito? Estão pesquisando, estão querendo interagir. Então, assim, são pessoas que realmente vestem a camisa e fazem por amor. Não é por Sim. imposição, não é por nada, assim, né? É Vem Eles trazer fazem a ideias. diferença. Eles Eles fazem. fazem. Eles fazem a diferença. Com Eles fazem a certeza. diferença. E vem trazendo ideias, né? Vem. Porque eu acho que eles se sentem pertencentes, né? Na verdade, Pertencentes. assim, não é o Rafa e a Gi que brilham aqui. É, Aqui todo mundo brilha. Todo mundo Sim. brilha. Né? É Preciso, muito eu legal preciso isso. aparecer também. Então, Sim. deixa eu achar a trend do momento pra gente fazer com todo mundo. Eu acho super legal. Tá sendo muito legal ver o dia a dia de vocês. sim. É a importância do marketing nesse momento também pra Sim. gente, né? Porque a gente acha que o marketing tem que ser para vender um produto. Não necessariamente. Não Ele necessariamente. vende indiretamente. Mas o fato de vocês estarem conseguindo passar o dia a dia de vocês mostra muito de valor da RP pra gente, né? Sim. A É essência, né? É A isso que a gente essência da consegue RP. conectar. Não tá lá assim, faça um monitoramento com a gente. Né? Não Não, é isso em que nenhum tá escrito momento. em nenhum momento. E é lindo de ver como dá vontade de ter RP fazendo algo pelo Sim. condomínio, pelo, Legal. né, pro lugar. Eu acho que é bonito porque a gente se conecta com valores Sim. e não necessariamente com aquela venda direta. Mas assim, a gente está falando de uma RP maravilhosa, com colaboradores maravilhosos, mas ela não foi ser assim sempre, né? Porque eu já ouvi alguém dizer que começou meio que num quartinho, que ela atendia uma criança pequena aqui chorando, e ela atendia o telefone de um cliente, responde um e-mail. Faz um retrospecto aí pra gente desses anos de RP. São 13 anos de RP. Eu lembro no dia que a gente escolheu o nome. Eu lembro o lugar que a gente estava. Sabe que nem quando a gente fala de alguma coisa que aconteceu que marca? Eu lembro desse dia e eu até às vezes falo com ele, falo, a gente acordou, tava deitado na cama ainda, e ele falou, Gi, e o nome da nossa empresa? E aí a gente ficou pensando e tudo, aí eu falei, RP, Rafaela e Pedro, que é o nome dos nossos 2 primeiros filhos, né? Ele, putz, legal, RP, Rafaela e Pedro. E aí a gente pegou e falou, e agora o logo, né? O que a gente faz? Porque assim, normalmente segurança vem mais escudo. É, Só que o Rafael sempre pensou na estrela de xerife. sempre, sempre. Sempre pensou. E aí ele falou assim, e a estrela de xerife? Aí a gente pensou nas cores, a gente pensou na cor de um concorrente, a gente falou, não, essa daí não dá. Então vamos pensar em outra cor. Aí pensamos no amarelo. E a gente fala assim que quando teve aquele momento, eu lembro que eu orei para Deus ali. Eu falei, Deus, eu consagro essa empresa a ti, eu não sei o que vai acontecer, mas eu peço que o Senhor nos conduza em tudo. E quando foi acontecendo as coisas, eu falo assim, todos os detalhes Deus preparou, porque a cor amarela é a atenção, a estrela é lúdica. Toda criança que vê o carro da RP fala que é o carro do xerife, ou o carro da polícia, É muito ou quer legal. tirar foto. Então, não assusta a criança, mas aquela pessoa que sabe que não tem que estar perto também já falou, eu não posso estar aqui porque tem um carro de segurança aqui. Sim. Então, é algo muito lúdico a estrela da RP para a parte infantil, né? A cor é uma cor vibrante, então uma cor amarelo chama a atenção de todo mundo. Então, a gente fala assim que a gente foi presenteado por Deus até por esses detalhes, né? Para mim, a estrela de Davi, de 6 pontas, lembra também Davi, né? Lembra a história de Davi e tudo. E a gente fala assim que, dentre todos, ele foi escolhido. Sim. E assim, ninguém via nada. Quando a gente fala da nossa história, muitas vezes nem a gente acredita. Porque a gente fala É que assim, nós a éramos gente... improváveis, né? Improváveis. Porque a gente veio de mãe e pais. Minha mãe era artesã, até hoje faz as coisinhas dela. O meu pai é eletricista, chão de fábrica. Meu pai foi concluir o ensino médio quando a gente já era... Eu tinha uns 14 anos, quando eu lembro que meu pai estava indo para a escola estudar. Então, eles dois iam para a escola estudar, porque foram concluir depois. Os pais dele, o pai dele também eletricista, chão de fábrica, a mãe dele professora na época. E aí a gente fala assim que para nossa família era muito pé no chão.
Então, foi um desafio muito grande da gente sair do CLT para empreender, porque eles foram os primeiros a falar: vocês têm certeza? Não faz isso. Não faz Uhum. isso, porque o medo, era o medo É de, inseguro para É. eles, né? Um de caminho. tudo que eles passaram, né? E a gente decidiu. Tinha algo que, assim, queimava no nosso coração que ia dar certo. No início não foi nada fácil. Foi assim, era. Eu sempre falo assim que o Rafa ele é muito razão, e eu sou muito oração. Porque o que eu chorava, às vezes tinha gente que falava assim: o que que você faz quando você não sabe o que fazer? Eu só chorava e orava. Eu falava: Deus, eu não sei o que fazer. Mas o senhor fala. Aí eu começava a orar, orar, orar. E assim, Deus ele movia as coisas e acontecia. Então, assim, quantas vezes a gente não sabia no início de empresa, era 13º. Como que a gente vai pagar 13º? Meu Deus, olha o valor que deu e tal. E Deus trazia a provisão. E Deus trazia o recurso. E aí foi onde a empresa foi, né? Assim, a gente começou a confiar. A gente, desde sempre, no início principalmente, a gente colocava o pé sem ver o chão e Deus colocava o chão. Sempre, sempre, Sempre. sempre, sempre, sempre. E aí foi onde, assim, veio o primeiro cliente por indicação, segundo por indicação, terceiro por indicação. Às vezes a gente não buscava cliente, o cliente vinha até a gente. Até hoje tem clientes que chegam para nós por indicação de outro cliente. Então, para a gente, nunca teve. Hoje a gente tem uma vendedora, mas a gente não tinha vendedor. Porque sabe quando, assim, as coisas iam acontecendo? Sim. E a gente, por isso que eu falo que existe muito poder na oração, porque a minha oração é assim: Deus, me conecte, que o meu nome chegue em lugares que eu ainda nem pisei os meus pés, que o nome da RP chegue, que a estrela da RP brilhe nessa cidade, que as pessoas enxerguem o teu amor através da nossa marca, sabe? Sim. Então, assim, as nossas orações sempre foram assim, né? Sempre. E esse negócio de ser muito corajoso, ela morria de medo. E Nossa, eu e como? falava, não, amor, vai dar certo, vai dar certo. Muito pra frente, muito otimista. Mas tinha hora que eu também desacreditava de mim mesmo. Falei, meu Deus, o que que eu fiz, que eu tô Jesus, e inventando? agora? O que que eu tô inventando? Será que vai dar certo mesmo? E aí Deus surpreendia a gente, que dava certo. Então, foi muito louco isso. Aí depois que a gente foi estudar, que foi entender, meu, não tem que pensar negativo. Tem que ir pra cima mesmo. É óbvio que a gente não pode ser negligente, Sim. né? Mas a gente tem que ser audacioso, tem que ter essa ousadia de fazer, de ir atrás. Não tem que ficar pensando no menos, na escassez, no será. Vai dar certo e ponto. Aí você faz a construção disso. E óbvio, com muita oração, Deus nos ajudando, nos movendo o que tem que mover, vai acontecer. Então, a fé é muito grande e a ação também. E ser grato, né? Eu E acho que ser assim, grato. ser E a grato por aquilo que gratidão. você já tem e estar preparado por aquilo que virá. Porque Sim. é fato, é uma questão de semeadura e colheita. Aquilo que você planta, você vai colher. E aí, assim, por um tempo ele foi da polícia, eu fui da enfermagem, e aí Foi depois tocando em foi onde a paralelo. gente decidiu só pelo segmento mesmo, focamos. E quando a gente focou os nossos olhos na RP, foi onde cresceu. Sim. Quando a gente depositou 100% de energia na RP, aí as coisas mudaram. Enquanto a gente estava dividindo a Sim. energia, puxa, era só desgaste. Qual foi o primeiro serviço que a RP ofereceu? O policial militar ele faz muito bico, né, de segurança. É um padrão. E aí eu tinha um bico em Guarulhos, numa empresa de logística. E aí colocava os policiais amigos para trabalhar junto comigo e tal, e isso foi crescendo. Aí a empresa chegou para mim e falou: "Meu, você precisa emitir nota fiscal, e agora?" Aí eu falei: "Meu, e agora? Amor, você vai ter que abrir um CNPJ. Eu não posso." Foi aí que surgiu a RP. Ah, No surgiu a antigo, RP. Surgiu no aí. início, eu fui laranja. Depois, No no início. início. Aí depois eu falei, agora eu também não sou, agora eu sou o suco inteiro. Agora quem manda aqui sou Quem eu. manda sou eu. Eu falo que com o Diego eu sofri, não foi o golpe da barriga, foi o golpe da empresa. Porque Ah. eu comecei a trabalhar, mas quem levou o nome da empresa foi ele. Aí eu Olha. falo assim, foi o golpe da empresa. Você não deixou ele dar esse Não. golpe. Não. Não, Não. Ela é assumiu, seu, Falei, não, de agora- verdade. você que manda. É CEO, é só no papel, né? É só no- é. Porque quem manda mesmo Eu falo SEO porque nasceu no coração dele. É. Mas quem fez a Fundador. construção toda foi ela. Então, o primeiro cliente foi nessa Foi necessidade. nessa necessidade. Foi um Que já bico de estava segurança. crescendo, precisava emitir a nota. E aí já tinha um time lá e a coisa aconteceu. Só que aí, muito amador. Nunca fui administrador, nunca fiz administração, nada nessa área. O negócio era outro, era segurança. Sim. Aí, depois desse bico, a gente ficou um espacinho de tempo ali. Caramba, e aí? O que a gente faz? Aí surgiu um outro bico, só que foi obra, condomínios. Opa, condomínio. A gente fez a segurança da construção do condomínio. Aí eu falei, Gi, peraí, vamos fazer os serviços condominiais.
portaria, zeladoria, limpeza. Pô, a gente já tem empresa, já tem um negócio funcionando. Vamos fazer isso. E aí foi o primeiro condomínio em finalzinho de 2015 para 2016, se eu não me engano foi isso. E daí foi o que a gente falou, indicação, e foi crescendo, e foi crescendo. Aí chegou uma hora que ela não conseguia dar conta da enfermagem da empresa, ela saiu. E das crianças, E das e do crianças, Rafael, e da casa. e da casa, E eu acho que né? eu dou mais trabalho do que as crianças, pelo menos dava, né, mano? Melhorei, né? Aí E aí ela depois foi eu. saiu. Ela saiu, aí depois... Você saiu que ano? 2016? Não sou Não. boa de datas. 2014, eu acho. 2015, ela saiu. Não, foi em 2015 que ela saiu. Foi no ano que a gente pegou esse primeiro condomínio? Caramba. Tô ruim de Não data. lembro, mas Foi 15 ou 16. Eu sei que foi 2 anos depois, então foi 16. Ela saiu em 16 e eu saí em 18. Porque não dava. É aquilo que eu te falei, a gente dividia muita energia. Sim. E aí eu não estava conseguindo produzir legal. Os últimos 2 anos de polícia eu trabalhei interno, na administração. Então, poxa, eu estava fazendo um trabalho lá e pensando na empresa. Não tinha que fazer as duas coisas. E aí a gente conversou mais um pouquinho e falei, aí, vamos embora? Vamos. Foi assim, radical. Tchau, tchau e acabou. E aí quando a gente focou de verdade, naquele ano, naquele final de ano de 2018, a gente cresceu gigantescamente. Fechamos 3 contratos de uma vez só, dentro do mesmo mês. E aí foi indo e não parou. E graças a Deus tem sido assim, né? A gente cresce, todo mês a gente cresce um pouquinho. É uma constância, graças a Deus. A gente falou muito de pessoas no começo, né? É o seu foco, inclusive, porque é o foco da RP, né? Trabalhar pessoas para pessoas. Mas a Gi e o Rafa, nesse período, não era a Gi e o Rafa que está na minha frente hoje. Vocês tiveram que evoluir muito como pessoa Sim. para trazer tudo isso que vocês trazem, conseguem trazer com uma clareza tremenda hoje para os funcionários colaboradores de vocês, né? O que vocês diriam dessa parte de treinar a si mesmo? Porque eu acho que o primeiro líder, a gente tem que ser líder de si, né? Sim. Porque a gente, como que vai liderar tantas pessoas não conseguindo, tendo bloqueios, tendo problemas internos? Como que foi claro que rapidamente, mas um pouquinho nessa jornada de vocês de autoconhecimento, Gi? eu acho que assim o principal ponto para um empresário é não deixar subir para a cabeça. Porque tem muitos que começam a ganhar dinheiro e aí esquece, começa a perder família. Tem um sucesso, mas é um sucesso que é só fachada. Porque não consegue viver um casamento feliz, não consegue ter filhos felizes. E aí a gente sempre deixou claro que não era sobre isso que a gente queria. A gente sempre falou que a nossa família era em primeiro lugar. Sim. Então, quando eu fui buscar o conhecimento, eu entendi que, como a gente lidava com pessoas, a gente precisava entender também sobre a gente. Eu precisava me conhecer. Eu precisava saber das minhas emoções, eu precisava saber me controlar emocionalmente, porque eu sabia que ia ter vários desafios para lidar. Eu tive vários desafios. Tive vários desafios no início de empresa que muitas das vezes eu não sabia como agir, porque a Gisele interior era ferida, era machucada. E aí eu falei, eu preciso de ajuda, porque assim, como que essa pessoa consegue me acessar assim? Como que essa pessoa consegue me machucar desse jeito? E eu fui buscar ajuda na terapia, fui buscar o conhecimento pessoal, fui buscar a minha identidade real, quem eu era. E fui buscar muitos desbloqueios também, várias mentorias que a gente já fez. E ali a gente desconstruiu muitas coisas e começou a construir o que realmente era certo, o que realmente ia nos trazer um resultado satisfatório. A gente sabe assim, todos os dias a gente fala muito sobre o orgulho, que o orgulho não tem como a gente matar ele, porque ele nasce com o ser humano. Sim. Mas a gente tem que desmaiar o orgulho todos os dias, a gente tem que ser humilde, a gente tem que saber servir. Maior é aquele que serve. Não adianta a gente achar que, eu sou o dono da empresa, eu não posso tirar esse papel do chão, eu sou o dono da empresa, eu não posso limpar esse banheiro. Tá errado. Claro que a gente pode ter pessoas que façam isso pela gente, mas isso não nos impede de não fazer. Então, quando a gente começou a entender que a gente precisava ser humildes, a gente precisava entender que nós fomos chamados por Deus para estar na direção da empresa. Poderia ter sido qualquer outra pessoa, mas foi a gente. Então, a gente tinha que entregar um serviço com excelência. E não era sobre nós, era sobre o que a gente estaria entregando para o outro, sabe? Para o mundo. Então, o que eu quero do mundo para os meus filhos? Eu tenho 3 filhos hoje. Então, na época era RP, tinha só os 2, a Rafaela e o verdade, tem Pedro. esse detalhe. Depois veio o João. Depois de 2 anos de CNPJ registrado, veio o João. Que aí depois tem a curvinha do J lá no logo. Né?
Mas a gente fala assim, é sobre vidas, são sobre pessoas. E da mesma forma que eu entendi que muitos comportamentos que eu tinha era porque eu fui ferida na minha infância, e aquela pessoa que está de frente para mim? E aquela pessoa que às vezes está me trazendo um desafio? Será que se eu sentar e conversar com ela, isso não pode ser resolvido? Então, quantas vezes a gente já ajudou algumas pessoas porque às vezes ela só precisava desabafar, ou porque ela estava ferida, ou a gente fala, olha, até esse limite eu consigo, mas daqui, ó, eu preciso que você passe nesse lugar. Então, às vezes passava por uma colega psicóloga nossa que ia dar uma assistência. Então, é sobre isso, é sobre vidas, é sobre pessoas. Então, acho que foi aí a virada nossa, né, Rafa? Foi. Quando a gente entendeu, né, que o líder tem que dar o exemplo, o líder é o servidor, Uhum. aí mudou tudo. E esse conhecimento a gente começou a buscar em 2019, quando a gente entrou no BNI. Então, assim, eu acho que foi uma portazinha de entrada para abrir todo esse leque que a gente tem buscado. 2021 a gente fez o Empretec. Meu, Uhum. sensacional. Foi ali que foi o sacode, né? Foi o Uhum. chacoalhão na nossa vida. Porque dali a gente não parou mais. A gente foi fazendo. Uma coisa que marcou muito a minha vida foi o MBM. Pô, a gente é formado no MBM, que é o Master Business School. Eu recomendo para todos os empresários fazer. Não é propaganda não, mas é uma realidade. Sim. Muda a sua vida. E, meu, aí a gente não parou mais, né? Nós temos outras mentorias que nós somos mentorados, né, por outros programas. E tudo que a gente vai buscar para a gente poder aprender para transbordar, a gente vai levando a nossa liderança de carona. Então, Sim. pô, a gente fez esse método aqui. Pô, dá para levar os nossos colaboradores? Pelo menos a equipe ali de liderança, o núcleo, vamos levar. Então a gente sempre está levando, está sempre expandindo esse conhecimento. A gente criou um programa de treinamentos na RP. Esse programa de treinamentos acontece. Meu, eu queria 6 meses, mas não tem como. A gente vai só diminuindo. Daqui a pouco tá toda semana. Mas a gente faz uma reciclagem com menos tempo, com todos os colaboradores agora. A gente multiplicou. Então, o nosso gestor condominial faz essa gestão desses treinamentos. A gente está adquirindo uma plataforma EAD para poder treinar à distância também, colocar conteúdo nosso. Então, é uma evolução que, assim, pô, foi bom para a gente, está sendo bom para a gente essa evolução pessoal e empresarial. Vamos transbordar, vamos transmitir para todos. E o nosso objetivo é que todos, a gente tem 180 funcionários hoje, é que todos esses 180 façam os cursos que a gente tem na plataforma. Esse é o nosso E o objetivo. interessante é que não é sobre nós. A gente vai ter, sim, dentro da plataforma, cursos sobre o nosso segmento. Sim. Mas na plataforma tem um leque lá para eles, para fazer secretariado. Porque se um dia a funcionária falar, dona Gisele, olha, o meu sonho é ser secretária. Ela já vai ter feito o curso, ela vai estar com certificado, e aí ela está sendo liberada, sabe? Sim, Você é abençoada a prosperar, segue sua vida, seja feliz, Sim. vá para um outro segmento. Então, assim, tem inglês lá dentro dessa plataforma, tem vários outros cursos curso de curso de piscineiro, né? piscineiro, Curso de troca de zeladoria, sensor, troca de elétrica básica, elétrica básica, sabe? Um negócio de chuveiro lá, como que é o Sim. nome? resistência. Resistência do chuveiro. Então, Sim. assim, por quê? Porque a gente sabe que quanto mais a gente ajuda eles a evoluir, é melhor para o nosso mundo. Sim, Então, sim. as pessoas falam pra gente assim: ah, Gisele, você não tem medo de treinar os seus colaboradores e eles irem embora? Não, eu tenho medo de não treinar e eles ficar. É. Esse é o Com nosso medo. certeza. Porque senão a gente fica com um funcionário que ali procrastina, não quer evoluir, não quer crescer. Então, esse final de semana a gente está indo para uma imersão de 3 dias e a gente vai levar mais uma turma, Uhum. porque é uma imersão de desbloqueio emocional. Ou seja, a gente pergunta, faz o convite e eles se colocaram à disposição. A empresa custeia esse valor, né? Uhum. E a gente sabe que assim eles voltam de uma forma Volta transformados. transformados. Essa é a Então, palavra. assim, é muito importante quando eles se permitem viver, sabe, essa transformação. A gente fala que o que aconteceu comigo com o Rafael foi realmente uma metanoia. É uma mudança de mentalidade. Foi uma revolução. Lá no SSS, que é da Grace, ela fala: a revolução é uma mudança brusca em um curto espaço de tempo. E foi o que aconteceu lá com a gente. Foi muito assim, Foi muito mudou. impactante. Mudou Mudou. realmente. A nossa Transformou, né? família, a nossa casa, né? E a gente fala assim que a gente fica muito feliz, porque a gente se permitiu evoluir. A gente se permitiu não parar, não ficar ali naquela crença limitante de que eu não sou merecedor, de que eu não Sim. posso. Ah, mas como que você vai falar que você vai ser multimilionária? Vou? Por que não?
Sim. não é? Então, assim, as pessoas, às vezes, elas, por não acreditar, ela não quer que o outro também não É. acredite. Sim. Então, a gente fala assim, a gente sabe que a gente pode todas as coisas, mas vai também de acordo com aquilo que a gente busca, né? Ah, mas é sobre dinheiro? Não, é sobre quantas vidas eu vou conseguir impactar com mais. Se eu já faço com pouco, imagine com muito. Com certeza. Então, é por isso que a gente fala que, assim, a humildade sempre tem que estar ali, entendendo não só o porquê, mas para quê? Para que você faz? Por que que você quer fazer a diferença? Então, é ver pessoas mais felizes, né? Um mundo melhor. É isso, é o propósito, né? Viver o E dois propósito. pontos aqui que eu acho que é legal a gente destacar. Primeiro, que você fala que você leva esses colaboradores, como vai acontecer nesse final de semana, Sim, para eles serem transformados. Só que a gente está falando ali, sei lá, você vai levar 10 pessoas. Essas 10 pessoas vão transformar quantas? então, Em seus lares. sim, Porque, né, um ambiente transformado também transforma outras Sim. pessoas. Então, vocês estão falando de 180 colaboradores, mas quantas famílias? sim. A gente não está contabilizando nessas Sim, é 180 muita pessoas. gente. É muita gente que hoje está nesse círculo da RP, né? Assim, Sim. tá ali no radar de vocês, porque são famílias, todo o impacto que vocês causam para um ali dentro está reverberando, né, para dentro da casa outros. deles. Então é muito grande isso, é um impacto muito profundo. E é muito legal isso, Pri, que você falou, porque, por exemplo, a gente levou na última turma, ou foi na penúltima, uma colaboradora que faz parte da nossa liderança. O esposo trabalha na nossa empresa, num cargo de porteiro. E o que ela fez essa semana? Poxa, eu vou mandar o meu esposo nessa turma. E aí já está acontecendo essa mudança dentro da família, porque ela foi, Sim. passou pro esposo, o esposo vai e vai transformando todo mundo. E já tinha acontecido antes. A gente tinha levado uma outra colaboradora, ela ficou, Ela anestesiada. falou: meu marido precisa Meu vir. marido Uhum. precisa. O marido foi, outra pessoa. E isso tem acontecido, sabe? E pra gente, nosso coração se enche de alegria. É muita felicidade, né? Porque a gente tá vendo que as coisas estão acontecendo, aquelas pessoas estão melhorando. Pô, de repente tinha algum bloqueio que se não fosse um lugar como esse, não ia desbloquear, não ia acontecer, não ia ter essa oportunidade. Entende? Com certeza. Então é o canal de bênção na vida das pessoas, né? A É o Gi canal de usa muito essa transformação. frase, ela É. fala isso. E eu acho que, por exemplo, esse medo de, mas você vai perder seu colaborador para outro porque você está formando tanto, tá, né? Eu acho que assim, primeiro, que o que você está proporcionando para ele faz ele valorizar muito mais ainda Sim. o ambiente que ele está. Sim. Se ele não tiver mais espaço para crescer, se o próximo lugar dele na RP for só tomar o seu lugar, porque já não tem mais um cargo que ele possa A ocupar, gente chama ele para ser sócio. exatamente. E que bom também que ele evolua Sim. e vai construa algo, talvez Sim. só dele, ou trabalhe num lugar que ele consiga ainda ser mais reconhecido financeiramente, Sim. enfim. Porque é para isso que nós estamos aqui, né? Para agir na vida das pessoas, fazer elas evoluírem, contribuírem com a gente, deixarem algo, mas também levarem algo nosso, isso. né? E é um ciclo, é constante. Não dá constante. para amarrar ninguém no pé da Não mesa dá. e falar assim, ó, te dei esse curso, mas agora você vai trabalhar aqui pelo menos 5 anos. Para pagar. Para pagar isso, não dá, né, Não gente? dá, não tem essa. Ou só pensar em lucro, e você ter um funcionário desmotivado, um funcionário que. Porque a gente sempre fala, aprende em cursos, que os donos da empresa, a gente mesmo que tem que se motivar. A Sim. gente que Não acorda tem ali. ninguém por Mas nós, o né? funcionário, o colaborador, ele precisa de alguns estímulos, né? Então, Com assim, certeza. quando a gente faz isso por eles, eles reconhecem. E não é sobre o lucro, não é o quanto a gente vai ganhar. Porque isso é consequência de um serviço feito com excelência, com muito amor. E a gente fala que, como é uma questão de semeadura e colheita, o lucro virá, mas não é sobre ele. Então, quando a gente não foca os olhos no dinheiro, mas foca ali em crescimento, em questão de pessoas, porque eu sempre falo assim, olha, hoje a gente está com 180, mas eu já me vejo falando, olha, hoje nós estamos com 500 Sim. colaboradores. Então, quando a gente fala 500 vidas sendo impactadas, 500 famílias sendo impactadas, 500 famílias ouvindo que eles são importantes, que eles são preciosos, que eles não são obra do acaso, que não foi por acaso que eles vieram para esse mundo, que existe um propósito. Então, tem pessoas que eles me mandam mensagem, porque na entrevista eu falo, qual o carro que você se vê daqui 5 anos? E tem pessoas que não conseguem se imaginar. E aí eu faço ela fazer esse exercício, eu falo, se imagina. E aí eles falam. E aí tem funcionário que em menos de um ano fala assim, dona Gisele, eu preciso te falar uma coisa. Eu o quê? Comprei meu carro. É muito legal E isso. aí você Nossa, fica feliz, é porque você incrível. fala assim, meu, que bênção. Às vezes algo muito simples. Teve um funcionário que mandou um áudio pra gente, e a gente contratou ele recentemente e tudo. Ele me mandou um áudio no final do ano e falou, dona Gisele, obrigado pelo emprego que a senhora proporcionou pra mim e pela esposa também, que a esposa também trabalha na empresa. Aí ele mandou foto do Omo.
E ele falou, quantos anos faz que a minha esposa me pedia para comprar o Omo e eu não tinha condições de comprar? E aí, quando você ouve isso, seu coração se enche de alegria porque você fala, é sobre isso, é sobre vidas, é sobre pessoas, é sobre ele chegar em casa com o mercado e ficar feliz. Por quê? Porque ele fala assim, através da RP, eu tô levando sustento para minha casa. E aí, eles fazem com amor, com excelência, né? Então, é muito bacana, né, E é Rafa? legal porque ele tem essa abertura de compartilhar com você essa Sim. vitória, Sim. né? Que Sim. a gente mede vitórias, às vezes a gente acha que é algo muito inalcançável, que a É. pessoa vai chegar para você e falar, eu quero uma Porsche daqui 5 anos. Não. Não. É. E é um Omo, né? Ou é um Uno, ou é um carro É. simples, Sim. que às vezes é o desejo da pessoa ter aquilo ali. Sim, E a gente imagina que sempre está ligado ao financeiro, sempre está sim, ligado a coisas caras, Mas às né? vezes Que não. os sonhos, que as realizações são baseadas em preço. sim, E não, né? Quando você não. começa a atender pessoas de fato, né? Sim. A conviver com elas, você percebe que não, que tem muita coisa que nem preço tem, Não. né? Não tem. São coisas que ela vai conseguir na vida dela, mas que não, na verdade não é preço, não é Não é. dinheiro que paga, não. É É muito mais que sobre isso. a valorização mesmo, A né? valorização. Né? Perfeito, Gi. Pode falar, Rafa. Não, e é muito legal esse estímulo, né, que você dá pra ele. Você fazer ele pensar, poxa, daqui tanto tempo eu vou ter o carro tal. Porque muitos não tinham nem imaginado isso. Sim. A gente tem um caderno chamado Caderno R, orientado para resultado. Meu, que coisa tremenda isso. A gente escreve o que a gente quer lá, médio, longo, curto prazo e tal. E as coisas acontecem. Acontece. Meu, é incrível, é Existe um incrível. poder tão forte na caneta, num lápis, que a gente não Numa tem escrita ali noção. que você coloca os seus desejos que Sim. vai acontecer, que é muito louco. É inexplicável. Tudo que aconteceu na nossa vida até hoje, que a gente foi escrevendo, foi acontecendo. E muitas das vezes bem antes do prazo. Sim. E que às vezes a gente abre e fala, meu, não tô acreditando. A gente tem o hábito de escrever uma carta para Deus no dia 10 de dezembro e só abre no dia 10 de dezembro do outro ano. E quando a gente abriu a carta, assim, aquilo que não aconteceu, a gente entendeu claramente o porquê que não aconteceu. Sim. Mas o que aconteceu, eu nem lembrava que eu tinha escrito que eu queria aquilo. E E realizou. aconteceu. Aconteceu. Então, é muito legal, sabe? Quando você... assim, a Bíblia fala, fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Mas se você tiver fé para colocar ali no papel, meu, deixa que as coisas vão acontecer. Então, a gente fica muito feliz, A né? gente fala que o como é com Deus, não é com a gente. Com A gente certeza. só faz a como é nossa com Deus. parte. É. A gente tem aquela frase de Walt Disney, né? Se você pode imaginar, você pode realizar. É. Porque, como você falou no começo, né, Rafa? Por que pensar pequeno, né? Por que pensar que só isso aqui tá bom Não. e é assim que eu vou ficar? Essa é a minha existência nessa terra. Se Não você é. É pode, muito além. pode ir muito além que isso, né? Eu sempre, que nem ele falou que os meus bloqueios eram maior que o dele, né? E ele era um foguete que eu ficava segurando assim, eu, tipo, não vai, não. Eu tinha medo. Mãe de 3 filhos, Muito né? medo. Você fica com medo de assim, putz, eu vou perder o chão aqui, e aí? Mãe de 3 filhos, vai sair os 2 do CLT? Meu Deus. Sim. Mas aí chegou um momento que eu só soltei. Eu falei, vai, E assim, seja próspero, seja abençoado e que Deus te se abençoe. der errado, o que a gente faz? Começa de novo. Vai dar certo, uma hora vai dar certo. Putz, É. deu errado. Vai, ferrou tudo. Tá bom, vamos pensar aqui, vamos começar de novo e vamos pra cima que vai virar. Ou só recalcula a rota, né? Recalcula a Porque às rota. vezes não tá dando errado tudo, mas às vezes acontece algo no meio do caminho que você fala, opa, peraí, o caminho tá certo, mas eu tô indo na direção errada, deixa eu recalcular a rota que Sim. não é por aqui. Com certeza. Então, muitas das vezes por isso que a gente vai atrás de mentores, pessoas que nos orientam, pessoas, buscar o lado espiritual. Tem mentorias que a gente faz que é voltado para o empreendedor, mas para o espiritual. Uhum. Por quê? Porque os empresários no Brasil são chamados realmente para governar. Sim. Então, assim, se a gente for ver a movimentação dos empresários, muitos estão voltando para essa área espiritual. Por quê? Porque são pessoas que estão debaixo da sua autoridade. Ou seja, olha a força que a gente tem no reino espiritual de pessoas que estão abaixo da gente na nossa autoridade. Sim. Porque a partir do momento que você está como cabeça da sua empresa, tem pessoas que estão sendo lideradas por você. E se você é uma pessoa desequilibrada, descontrolado, egocêntrico, que só você faz, só você pode, só você... Meu, não é vai. sobre isso. Sim. Deus, ele pode até te prosperar numa parte, ou você se prosperar sozinho, mas aí você vai ver que não é saudável, porque o sucesso só tá no dinheiro. Aí, tipo, a gente fala, ele só é rico de dinheiro, o resto não tem nada. A única Exato. coisa que ele tem é dinheiro.
não tem família, não tem um lar para voltar para casa, não tem filhos para É abraçar, triste. ou não tem um marido que está te esperando dentro de casa com uma jantinha pronta, não tem nada. Então, é por isso que a gente foi buscar Não esse tem nenhuma sucesso. esposa para mandar em você, né, Rafa? É, um Que- sucesso sem Que estresse, homem, né? o Diego fala assim, o que é um homem sem boletos? É apenas um menino, É né? apenas um menino. E o que é um homem sem uma mulher para mandar um pouco? Uma mulher dessa ainda. Então, tem que deixar ela mandar Mas, ó, um eu falo, pouquinho. para todas as mulheres que estejam nos ouvindo, busque ajuda, se conheça, porque, assim, o quanto eu tentei sabotar ele, o quanto eu tentei fazer com que ele não acreditasse nos sonhos por medo, Sim. por uma questão de insegurança, por bloqueios que eu tive na infância. E quando eu consegui perdoar, quando eu consegui entender minha identidade, a empresa ela realmente prosperou. Ela está prosperando. Por quê? Porque existe poder na palavra da boca da esposa para o marido. Então, Deus fala na palavra dele que assim, a mulher sábia edifica o lar e a tola destrói com as próprias mãos. E eu não queria ser essa mulher tola. E aí eu falei, Deus, eu preciso procurar ajuda. Porque eu preciso me conhecer, eu preciso saber por que eu vim para esse mundo, eu preciso saber do meu chamado, eu preciso saber o meu propósito. E aí, quando eu descobri isso, foi aonde, assim, ele ficou muito feliz. Só faltei soltar Soltou rojão. o foguete, Foguete. literalmente. Oh, meu Deus, caiu a venda dos olhos Oh, dela. Ela enxergou para que obrigado, que ela Deus. veio. Porque eu era uma menina que eu me sabotava. Eu não me posicionava. Eu ficava muito preocupada. O que que os outros vão falar de mim? Eu tinha isso. E foi bloqueios que foram criados na infância. E quando eu consegui desbloquear isso em terapia, porque ninguém consegue fazer nada sozinho. Não. Sim. Então, na terapia eu consegui desbloquear, consegui entender minha identidade. Ali realmente veio a Gisele para que Deus criou, sabe? Ah, agora sim. Agora tá É. preparada. E aí, mas não deixe de buscar o conhecimento. É. Não deixe de buscar o conhecimento, evolução espiritual, a evolução principal, assim, né? De controlar as nossas emoções, somos seres humanos. Sim. Recalcular a rota quando vê que voltou a querer ser a Gisele de antes. Opa, peraí, não é sobre isso, eu não vou voltar para a caverna. Sim. E é entender que a gente foi chamado por Deus e A nossa empresa é um ministério aqui na Terra. E aí essa mentoria que a gente tá, que é a Master 10X, do Piero Tavolazzi. Uhum. É algo sobrenatural que acontece lá. Porque a gente tem os ensinamentos empresariais, só que o foco principal é no espiritual. Porque é lá que as coisas se movem. Sim. Então, assim, o que a gente falou, existe um chamado, não é só no Brasil, é mundial, que os empresários têm que se levantar, tomar essa posição e entender que não é só o mundo aqui, ó, material que a gente vê. É o mundo espiritual. Tem que estar interligado. A gente não pode tirar Deus do nosso negócio. Ele tem que permanecer, tem que estar ali no centro do nosso negócio. Sim. tem Entende? pessoas Como que nosso falam isso sócio majoritário. Entende? Sim. Quando a gente já sabia disso, mas não tinha tanta, a gente não colocava tanta intensidade, não declarava isso. Sim. Entende? Hoje a gente declara com a maior clareza do mundo, para todo mundo. Qual que é um dos segredos? É esse. Não tira Deus do seu negócio, não. Ele está lá e ele não pode sair. Então o espiritual e o material tem que estar conectado. Pô, mas você mistura Deus com o seu negócio? Não, não misturo não. Ele só não sai daqui. Não sai. Entendeu? Não só sai. no tem tiro. como, Só né? no tiro. Só no tiro Só não ele. tiro ele. Tem que ser assim. Então, essa mentoria que a gente tem feito, que a gente está fazendo e a gente quer permanecer e não quer sair de lá nunca mais, é sobre isso. A gente está numa atmosfera ali no ecossistema empresarial, mas o espiritual é o que é mais forte ali. E assim, uma coisa bem fácil de entender, que assim, às vezes a pessoa fala assim, mas como assim espiritual? Tem algumas pessoas que vão falar sobre física quântica. Sabe quando você pensa numa pessoa e do nada ela te manda mensagem, você fala, nossa, eu tava pensando nela. Porque é uma linha, uma linha que não consegue ser vista, mas ela existe. Então, isso é o espiritual, é conectado, É a sabe? conexão É a com Deus. conexão com Deus. Então, quando você... Por que a oração faz tanto efeito quando você precisa orar por uma pessoa que não está aqui no Brasil, está fora do país, mas você ora por ela e vai dar efeito? Porque é uma linha que você não consegue ver, mas ela existe. Então, o reino espiritual, ele existe. E aí quando as pessoas perguntam, o espiritual é espiritual. O que é espiritual para você? Conexão com Deus. Não é tô falando de religião. religião. Sim. Conexão com Deus. Ponto final. E você chama também do que você quiser, né? Uma conexão com algo. Você entender que você não está aqui sozinho, É isso. ou que as suas Que ações você não foi gerado só por o É. papai e a mamãe namorar, não foi por isso. Não adianta existe um achar porquê que é só você isso. estar aqui, É. Sim. né? E Então, depois é muito dessa descoberta de vocês, a gente chega para um plano da RPA já muito maior, mais consolidada, que vocês também já
consolidados do que querem e fazem com a RP. Hoje, os serviços dela, que a gente começou lá com aquele freelance que o Rafa fazia com os policiais, com o bico, O informal, né? o bico. informal. Hoje a gente tem quantos tipos de serviço na RP? O nosso carro-chefe, portaria. Então, portaria presencial, portaria remota, que é a presença do porteiro na nossa base e fazendo tudo que um porteiro faz, só que à distância. A zeladoria, a limpeza, aí tem a jardinagem, tem os serviços gerais. Então, todas as demandas condominiais, a gente tem a solução para isso. E o serviço de portaria, zeladoria e limpeza também serve para as indústrias, serve para comércio, para clínicas, para hospitais, serve para todos esses segmentos que eu falei. É que a gente focou muito em condomínio, né? Uhum. A nossa vivência diária ali está nos condomínios. Só que a gente também tem cliente em empresas, a gente está expandindo esse portfólio para empresas e a gente está colocando muita força também na portaria remota. Isso é uma dor dos clientes, Rafa? Assim, a portaria remota, pelo que eu entendo, ela diminui custo de condomínio. Diminui bastante. E chega, em alguns casos, 60% de economia. Então, assim, e na portaria remota tem o bônus e o ônus. E isso tem que ficar claro para o cliente quando ele vai contratar. E também não serve para todos os clientes. Um condomínio de 300, 400, 500 unidades, você não pode ter uma portaria remota. Certo. Você até pode ter ela em conjunto com a portaria presencial. Os dois produtos juntos. Aí pode. Mas só ela não. Porque não vai dar conta. Aí vai perder eficiência, né? Uhum. Então, falando de portaria remota, para um condomínio, sei lá, até 100 unidades, tem uma eficiência ótima, excepcional, com um custo bem reduzido. Então, isso atrai o condomínio. Mas você tem que dar condições, você tem que colocar todo um aparato de segurança para você não perder a qualidade, porque o morador ele quer segurança, né? Sim. Então, você tem que proporcionar isso. Não é só colocar uma câmera apontada numa televisão e o cara ficar apertando o botão. Você tem que ter outros dispositivos para cercar isso. Sim. E o operador lá da base, ele não pode ser um simples operador. Ele tem que ter uma vivência de porteiro. Ele tem que ter o tirocínio de olhar uma câmera e ver uma atitude suspeita. E ter uma ação, tomar uma posição de intervir, mesmo que seja à distância. Sim. Como? Ligando 190, ligando para a supervisão, para o nosso apoio chegar no local, ligar para alguém da gestão do condomínio para ver o que está acontecendo. Então não é só olhar a tela lá e ficar apertando o botão. Não é isso. Ele tem que ter todo um cuidado. Então ele tem que ter essa preocupação de estar atento nas câmeras daquele condomínio que ele está cuidando. Sim. Hoje, para o pessoal entender, a portaria remota é o quê? O meu convidado chega na porta da minha casa, interfona para mim, eu atendo e libero a entrada. Se eu não estiver em casa, vocês atendem? Ele atende, ele liga pra gente. Ah, ele liga para você. E a gente faz essa ponte com você. Ah, entendi. Então é o porteiro. É o porteiro. Só que ele não tá ali. Só que ele não tá ali, ele tá distante, só que ele tá vendo. Sim. Na hora que ele recebe o chamado do interfone, ele tá olhando a câmera, ele tá vendo o rosto da pessoa. Entende? Entendi. É como se ele tivesse numa portaria blindada no Aham. local, mas ele tá fora. Então, ele consegue fazer tudo. Ah, ele fez a triagem, você liberou, ele aperta o botão, faz o registro da pessoa, do visitante, aperta o botão e liberou. E ele tá dentro do condomínio. Vamos além? A gente tem um aplicativo de gerenciamento. Você manda um QR Code pro seu visitante no WhatsApp, ele escaneia o QR Code numa plaquinha estática que vai estar lá na portaria e acessa. E você determina a hora, os minutos, o tempo que ele vai permanecer. Você é responsável pelo seu visitante. Você Uhum. gerencia. Legal. Agilidade. Pô, mas isso é seguro? Claro que é. Você que convidou, você se responsabilizou. Uhum. É a mesma coisa de você ter ligado pro porteiro autorizando. Só que aqui está no seu dispositivo, a gente gera relatório. A gente tem um relatório de quem entra e quem sai. Então você dá mais dinamismo pro controle de acesso. E isso funciona que nem quando tem condomínios tem salão de festa para uma festa que está acontecendo. Para uma festa Vocês estar acontecendo, a gente recomenda que manda uma lista para central nossa. Aí a gente vai fazendo a triagem e vai liberando Vai liberando para o salão. pro salão, porque são muitas pessoas. Você vai mandar 100 QR Codes, É, você vai sobrecarregar. sim, Então é mais fácil que a base gerencie isso. perfeito. E de inovação? Eu vi que tem um totem. O que é esse Sim. totem? A RP sempre inovando, né? Inovação é a gente Totem. pegar o que tem funcionando e melhorar, né? Eu só conheço o totem de McDonald's, É. né, de comida. O que a RP faz no totem? Esse totem é bem legal,
Porque além das câmeras que a gente vê, esses totens a gente viu a ideia lá em São Paulo, já tem algumas empresas fazendo aqui na nossa região também. Só que a gente inovou o totem. Não é só câmera monitorando o perímetro. É câmera, alarme e interfone. O que é o alarme? É um botão de pânico. Vamos imaginar uma situação inusitada aí. Tá passando um transeunte ali pelo totem, ou até um morador do condomínio, porque geralmente a gente coloca na frente do condomínio. E sei lá, sofreu uma tentativa de roubo, de furto, não sei, alguma ocorrência. Ele pode apertar esse botão de pânico para ter uma ajuda rápida. A gente recebe isso na nossa base, a gente vê em tempo real o que está acontecendo pelas câmeras e liga o 90, liga pro apoio, pede ajuda, ajuda ele, né? Sim. Pede para nossa supervisão apoiar e tal, dá esse primeiro atendimento. Por quê? Porque a gente consegue falar pelo interfone também. Tocou o pânico, a base abre o interfone e fala com a pessoa que está ali no pânico. Então, é diferente de você ter só as câmeras. É você interagir com a pessoa. É você servir, é você ajudar. Então a gente pensou nisso. Encarece o produto? É óbvio que encarece. Só que a gente leva mais qualidade. E é um ponto de segurança mesmo. ponto de A segurança. pessoa vai ter um ponto de segurança. Fala assim, se eu chegar na frente do meu condomínio, por exemplo, vai ter. Apertar esse botão de pânico aqui ou esse interfone, eu vou falar na base. Alguém vai me atender. E é instantâneo. Tocou o pânico numa situação de emergência, a tela da câmera abre o pop-up daquele condomínio e o porteiro ele vê o que está acontecendo. E aí ele liga para aquele interfone, ele toma a atitude de ajudar. Então, geralmente é isso. Não é só o monitoramento das câmeras, não. É além. Eu acho que eu vi um andando aí pela cidade ali. Tem alguns sentido aí. Casa Branca, que agora tudo é condomínio ali, né, gente? Como mudou aquela região Ali depois do tem tiro um de em guerra frente ali? o Califórnia, ali perto do shopping, tem um no Lamara, um no Viverbem, A gente tem no 9 de Setúbal. julho. A gente vai instalar um no Alto de Suzano, no Sonata. Tem alguns condomínios que a gente está instalando. Tem alguns em São Paulo. Já deve ter uns 10 totens nossos por aí. Por aí. Graças a Muito Deus. legal, eu vi um, eu legal. falei assim, olha aqui, a gente vê RP, né, como você falou, o amarelo marca, a estrelinha. estrela marca, a gente já vê de longe. É legal. Vocês falam muito dessa questão do diferencial, tem, lógico, a parte de tecnologia, que nem a questão do totem é uma inovação. um diferencial tecnológico, né? É legal. Mas o ponto de você está mesmo no atendimento. Eu acredito que essa parte de portaria, por exemplo, quando não remota, que nem você falou, para unidades com 300 unidades, com condomínios com 300 unidades, mantém portaria e tal. Sim. E aí é o trabalho de humanização e tudo desse porteiro também, dessa equipe que serve aquele lugar para que seja um atendimento de excelência. Acho que o diferencial de vocês está sempre nessa questão atendimento? Sim, eu acredito que sim. Começa na seleção e recrutamento, né? E... é muito legal a nossa integração, né? Eu acho que já começa uma integração na própria entrevista, né, Gi? Sim. Então, a gente faz um trabalho fantástico, né, nessa seleção. Hoje, quando é um time grande que vai iniciar de uma vez, a nossa psicóloga parceira aí entra em ação também para poder ajudar. E esse é um processo rigoroso, né, de seleção. E a gente tem muito cuidado em fazer isso. E ela vai falar um pouquinho, que eu acho que ela é melhor que eu pra falar. Mas você falou sobre o quê? Para a gente diferenciar o serviço de vocês das outras empresas de portaria, etc. Porque desde que a gente começou a conversar aqui, o foco foi treinar pessoas e entender que elas são a raiz do negócio. Porque um porteiro só vai desempenhar bem o papel se ele for empático com as pessoas do condomínio, se ele tiver as noções de segurança, como o Rafa falou do eletrônico, né? Sim. A pessoa que está ali também tem toda essa vivência de portaria e tem que ter essa resposta rápida. Ele lá, além da parte técnica de porteiro, de liberação de segurança e tudo mais, mas ele também é o que está ali todo dia com os condôminos, né? Com as pessoas. As boas práticas, né? Ele tem que ter essas boas práticas. Essas boas práticas vêm de dentro, né? É isso que vocês conseguem passar ali para eles. Sim, e não somente assim na fala em si, mas eu sempre abordo com eles o quê? O tom de voz é importante. A forma com que você fala, não é o que você fala, é o como você fala. Você pode falar, olha, senhor, eu sinto muito, mas nesse momento o senhor não vai conseguir entrar no apartamento, na sua residência, porque, exemplo, uma coisa bem que acontece, né? Porque existe um mandato de segurança aqui que o senhor não pode estar entrando. Sim. E aí essa pessoa pode querer surtar e tudo mais. Já aconteceu de me ligarem e eu falar, olha, senhor, eu entendo, eu sinto muito por isso, mas existe um mandato e o senhor não pode estar entrando, mas o apartamento é meu e tudo mais. Olha, eu peço que o senhor entre em contato com o síndico. Então, tudo vai depender da forma com que você fala. E o tom de voz é importante,
Porque eu sempre falo para eles assim, mesmo que seja pelo WhatsApp, mesmo que seja por uma ligação. Se o morador fala assim, olá, tudo bem? Bom dia. Aí você fala, oi. Quê? Ah. Aham. Tá na cara que você não tá querendo estar trabalhando ali. Então, a gente sempre utiliza a política, assim, na nossa cultura existe o ótimo dia. Eu sempre falo assim, pode falar bom dia? Claro que pode. Mas se eu posso desejar um ótimo, por que que eu vou só desejar um bom? O ótimo sempre é melhor que o bom. Então, eles sempre falam, ótimo dia, que eu posso te ajudar? Então, assim, a gente faz meio que assim, perfil McDonald's, sabe? Então, perfil Disney, que ou seja, na Disney, você chega lá, não tem papel de bala, tudo pensado. Então, cada lixeira tá a 27 passos da próxima lixeira. Sim. Então, é tudo muito bem pensado. Então, como que eu gostaria de entrar numa loja ou chegar numa portaria e ser abordado pelo porteiro ou pela lojista? Quantas vezes eu já deixei de comprar coisas em lojas pelo mau atendimento Sim. do funcionário? Sim. Então, assim, porque eu falava, eu não sou obrigada a isso. Depois eu volto. Hoje não, hoje eu falo, por gentileza, tem como chamar outra vendedora? Se a pessoa for mal educada, mal-humorada, a primeira coisa que eu pergunto é, tá tudo bem? Tipo, pra pessoa se tocar. Se tocar. Se a pessoa se toca e fala, ai, desculpa, senhora, é que eu tava nervosa. Aí eu falo, não, tudo bem. Mas eu sempre falo isso pra eles, a gentileza, ela cabe em qualquer lugar. Sim. Então, é muito importante quando a gente entende que, assim, se você for gentil, a pessoa ela pode até te maltratar, mas ela vai ficar com peso na consciência porque ela vai falar, putz, ela foi tão gentil comigo, eu fui tão grosso, tão duro, né? Sim. Então, independente do que o outro te entregue, seja você a dar o bom dia, seja você a falar boa tarde, tem um ótimo serviço, senhora. E aí eles sempre falam isso pra gente, né? Que isso volta pra eles. Mesmo aqueles moradores que às vezes são um pouquinho mais rabugentos, chega um momento que eles conseguem ganhar o coração dessas pessoas e falam, não, naquele porteiro eu vou falar bom dia. Sim. Então é legal, né? Eu tenho acho que é o atendimento. amigos que moram em prédio que vocês têm, né? Aham. Os porteiros e tal. Eu falo que são os porteiros mimados. Porque, assim, final de ano, ganha presente. Eu falo, é sinal de que está sendo tanto bem Sim. treinado, né? Quanto executando. Porque não adianta também lá ir na reunião, semanal, mensal, semestral, como o Rafa gostaria, e não pôr isso em prática no dia a dia, né? Mas se está espelhando, se está chegando isso nos condôminos e eles estão retribuindo, é porque está chegando de alguma forma uma cortesia ali diária, uma gentileza diária, né? E é importante falar que, assim, a gente sempre acerta? Não, tem hora que a gente erra. Sim. Mas o que a gente entende é focar na solução. Putz, esse daqui não foi legal, essa contratação não foi, a pessoa não... Os valores dessa pessoa não são iguais aos nossos, e aí, o que a gente faz? Aí a gente simplesmente faz a troca, porque nem sempre a gente vai acertar. Então, se acontece, muitas vezes, pode acontecer em algum condomínio, tem um funcionário que especificamente não vive a cultura da RP, vai chegar um momento que a gente vai acabar, né, identificando isso e acabar trocando. Mas é claro que a gente sempre dá a possibilidade, a oportunidade da pessoa identificar o que ela está fazendo e mudar, né? A gente fala que a oportunidade sempre é importante, né? E quando isso acontece, é ser bem transparente com o síndico, com a gestão do condomínio. Se antecipar o problema, né? Pô, não encaixou. Já passar a história pro síndico. Sim. Ele vai recepcionar muito melhor. Se a Eu gente falo você que... ficar postergando, deixar dar problema e... não que faz a gente fala assim, um dos valores da RP é a honestidade, ela tá lá junto com a ética, mas a transparência é fundamental. E aí tem pessoas que não entendem, mas qual que é a diferença da honestidade para a transparência? A honestidade, se eu trouxer para o meu segmento, é assim, o funcionário, ele faltou. E aí eu ficar quietinha lá no meu escritório, e aí quem perceber foi o síndico ligar, mas tem outra funcionária lá no lugar, para ter duas, mas naquele dia só tem uma. E aí o síndico liga no escritório e fala assim, oi, tudo bem? Ó, eu percebi que hoje só tá a dona Lúcia aqui, a fulana faltou? Aí o escritório vai falar, seu José, tudo bem? Ela faltou. Nesse momento você está sendo o quê? Honesto. Porque ela faltou. Só que se ele não tivesse ligado? Agora, ser transparente é o quê? Oi, seu José, tudo bem? É a Gisele aqui da RP. Eu tô ligando para o senhor para avisar para o senhor que a dona Lúcia ela não vai conseguir trabalhar hoje. E nesse momento eu estou com 3 atestados, mas amanhã eu mando uma reposição no lugar da Lúcia. Tudo bem para o senhor? Eu não precisei que ele me ligasse. Eu não precisei que ele
ficasse com uma pulga atrás da orelha, nossa, se eu não ligasse, será que eles me falariam que só estaria uma de vez duas? Uhum. Sim. Então, a gente sempre fala que a transparência, ela ganha muito mais. Você ganha a credibilidade, você ganha a confiança do seu cliente, porque você já pensa no que ele pode pensar de você. Ah, mas eu não estou mentindo. Não, você não está mentindo, você está sendo honesto, beleza, mas você não foi transparente com o seu cliente. Então, a gente fala que é importante a honestidade, mas a transparência vale muito mais. É você ser transparente. Ser Sim. honesto é bom, mas ser transparente é melhor É melhor ainda. ainda. Com certeza. E vocês têm 3 filhos, como já falamos aí, o nome e o Jota O Jota tá ali no logo. no logo. E o que vocês pensam sobre legado? Porque assim, uma das filhas já trabalha, Sim. o segundo eu já vi meio que trabalhando também, Que é assim, porque quer tá aqui. informalmente. Já começou com os bicos do Rafa, já colocou Já. o filho pra Já. trabalhar. Ele fala, trabalhar. ele fala pra gente, ele estuda no Kairos, né? Ele fala, mãe, eu preciso pagar minha Minha viagem. viagem. Minha viagem de porque ele vai formatura. se formar. Aí ele falou que precisa pagar a viagem dele. Aí Ele você já vai- pôs o menino pra trabalhar, Já, né? pra honrar a viagem dele. Mas sabe o que eu falei pra ele? Ele vai fazer 14 anos agora no dia 20 de junho. Aí eu falei, filho, deixa você fazer 14, no segundo semestre você vai ficar full time aqui. Todo dia, depois da aula, você vem pra cá. Pô, pai, mas eu tenho aula de violão tal dia. Eu falei, não, aí eu te dou uma colher de chá, né? Te dou um boi. Mas os outros dias você vem pra cá. Tá todo feliz, animado. E é legal você ter Sim. essa empolgação dele, essa animação dele. Porque já começa cedo. Com 14 anos já começa a se enturmar, já viu o que acontece. E é sobre isso que eu quero falar, porque ele começa a ver um legado, né? O porquê vocês fazem e que talvez isso seja interessante para ele seguir, porque nem sempre, né, os filhos vão seguir o que os pais fazem. Tem uns, Sim. inclusive, que falam, pelo amor de Deus, tudo que eu quero é quero. não fazer isso, né? Mas como que vocês veem essa questão de legado? Como vocês estão deixando? O que vocês querem que lembrem de vocês? Lembrem da RP, quando olhar para a RP mais lá para frente, depois dos 500 funcionários, 1000 1.000, funcionários, 2.000, 10.000. enfim, qual é o legado que vocês querem deixar? Quer falar, amor? Eu acho que é família, sabe? Porque é a nossa família cuidando de famílias, né? Porque através da dignidade que tá levando para casa dessas pessoas, é para a família deles. Então, por que que eu falo que os meus filhos, eles gostam de estar aqui? Porque o pai e a mãe não chegam em casa brigando, discutindo, falando mal da empresa, falando mal de funcionário, falando mal. Não. Então, assim, quando a gente entra dentro de casa, é a nossa família. E quando eles vão para a empresa, eles acabam querendo saber o que está acontecendo, muitas das vezes. Eu tenho um filho que é um pouco mais sanguíneo e que ele fala assim, mãe, o que que aconteceu? Eu falo, mãe, manda embora, mãe, manda embora. Eu falo, filho, Esse é o não João, é viu? assim, é o caçula. Caçula. Ele já, se fosse pro operacional, meu Deus, ia ter um monte de demissão lá, não dá. Já tá Que lascado. eu falo, filho, não é sobre isso, filho. Às vezes eu falo dos tios, né? Porque quando ele vê os funcionários, ele fala, oi tia, né? Porque ele é desde pequenininho que ele tá na empresa. E aí eu falo, não, tio, é porque o filho, é porque o tio às vezes não tava num bom dia dele, né? Releva, a gente vai conversar. Então, hoje a gente às vezes até evita falar alguns assuntos perto dele, porque ele é curioso, ele quer saber e tudo. E ele já Mas quer mandar embora. a gente Ele- já fala que não, que assim, a gente fica feliz porque eles querem estar na empresa. Então, eles mesmos, eles falam sobre, sabe assim, quando é para entregar a cesta de Natal, quando é para entregar algum mimo, eles querem ajudar a empacotar Eles querem estar o juntos. presente, sabe? A colocar o laço, eles querem fazer parte disso. Então, não é, é sobre o propósito mesmo, né? Eles falam, eu falo, filho, o que que é a nossa empresa? Ah, mãe, a gente abençoa muitas vidas, né? Então, como eu falo nas nossas orações, eu não peço para Deus para me abençoar, eu peço para que eu seja uma bênção na vida de pessoas. Porque se eu sou uma bênção, eu já estou sendo abençoada. Com certeza. Porque você ser uma bênção é você só transbordar. Então, quando a gente fala naquele versículo da Bíblia que fala assim, o meu cálice transborda, não é para mostrar para os outros que você tem muito e está transbordando, não, é para que os outros peguem o cálice deles e também encham a taça deles com o que está transbordando de você. Então, as pessoas muitas das vezes elas traduzem a Bíblia de uma forma assim, o meu cálice transborda. Não, está transbordando para você transbordar para o outro, para a vida do outro. Então, é sobre isso, né? O legado é isso. E a gente acredita que eles darão continuidade, né? Com muito Darão. amor. E também, se não der, a gente tá muito tranquilo quanto a isso também, Sim. né? A gente tá bem tranquilo.
É porque como vocês têm muita essa clareza sobre a posição de cada um nesse mundo, Sim. e que se eles receberem outro chamado para isso, que não é este, tá tudo bem, Tá desde tudo que bem. ele tenha Sim. clareza e faça algo que, de fato, seja impactante para vidas de uma outra forma e tudo mais, eu acho que isso vai ser bem Pra gente tranquilo. vai Depois ser de tanta terapia, É. fala aí, vai ser tranquilo, Vai ser né? tranquilo, vai ser leve. Amém. Gente, amei o Legal. papo com vocês. Queria que Legal. vocês deixassem aqui uma mensagem final. A gente sempre fala assim, a Gia é maravilhosa para isso, mas hoje o Rafa, eu acho que você podia jogar assim Joga para aí. ele, porque assim, ela É. grava muitos vídeos, ela já é a influencer da marca. A embaixadora da marca, né? Eu queria que vocês deixassem uma mensagem antes, claro, de passar os dados aí, como o pessoal pode tanto contratar quanto acompanhar vocês, né, na rede Sim. social e tudo mais. Mas deixar uma mensagem assim, de impacto. Rafa sabe falar essas coisas. Uma mensagem de impacto para quem nos assiste sobre a RP e o porquê a gente teve esse papo para E o porquê que a gente existe. por que vocês existem e fazem a que a gente diferença. Já faz faz uma chamada. Se você quer ter uma empresa assim, tá. É isso, né? O que eu tenho que falar? Vou até repetir, né? Nós empresários, as nossas empresas são ministérios aqui. Então a gente tem que cuidar delas como um ministério. E uma outra dica muito forte é a gente deixar o orgulho de lado, é nocautear o orgulho, para que a gente, de xícara vazia, de copo vazio, a gente consiga absorver tudo de melhor, de aprendizados, de vivências, de outras experiências, né? De ajuda. É não ser orgulhoso em receber ajuda. Além de você ser doador, você também ser humilde o bastante para poder receber. Porque com a gente foi assim, a gente não teve vergonha e nem orgulho e nem milindres de receber a ajuda de outras pessoas para que a gente evolua, para que a gente tenha essa rampa de crescimento. E uma dica valiosa também, além disso que eu falei, é estudar. Eu acho que a gente buscar o conhecimento tanto pessoal quanto profissional, eu acho que esse é o caminho para o empresário. Então, você que tem uma empresa, você que é empreendedor no Brasil, vá buscar conhecimento, seja humilde, nocauteie o orgulho e vá para cima, sem medo. Esquece crença de escassez e pensa no exponencial, no crescimento exponencial, que vai dar certo. Você vai acreditar, vai dar certo. Eu acho que esse é o recado. Perfeito. Quer Fala um completar, pouquinho, Gi? complementa. O que eu falo é assim, tudo que você pensar em crescimento é pensar em quantas vidas você vai impactar. Não é sobre você, mas o que você vai deixar como legado na vida de pessoas, né? O sobre você vai ser consequência. Eu acho que você vai estar transbordando de tanta alegria de ver outras pessoas felizes, outras pessoas prosperando, outras pessoas sendo abençoadas. E um chamado é para aquele que mora em condomínio, é aquela pessoa que é empresário ou que é síndico profissional, síndico morador e quer ter uma empresa que valorize o seu colaborador, chama a RP, a gente está à disposição aí para que a luz da RP brilhe também no seu condomínio. Que Deus Amém. abençoe a todos e muito feliz por hoje. É isso, é um Amém. prazer estar aqui, muito feliz. Foi um prazer receber tudo isso de vocês, porque é um ensinamento, é uma aula, né? Estar com vocês é sempre uma aula. É grandioso ouvir vocês falarem com tanto amor, tudo pelo que Deus fez por você e faz todos os dias por vocês, pela família de vocês e pelo que vocês conseguem fazer pelas pessoas. Então é lindo de E você ver. viu que vendedora no chamado? Aí, menina, uma- eu falei, Eu tá fiz o curso pronta. dela, filha, você viu esses dias na A melhor cozinha? Ela tá vendedora. destravada. Eu lavando a louça fazendo seu curso. Olha Ai, que da hora. Gente, Uma é bela muito vendedora. bom. Eu não consegui vender meu serviço, ela vendeu. Ela vende. Mas ó, aqui embaixo do episódio vocês vão ter também o @RP Portaria e Serviços, o Instagram e Facebook, e tem os telefones também, 47435375 e o 9473661899. É isso. Aqui embaixo tem um link direto para vocês falarem com eles. E também vocês devem ter alguma captação para currículo, etc. Sim. Também quem assistir e estiver interessado em Sim. trabalhar com eles, porque Amém. esse episódio foi também uma propaganda para você trabalhar nessa empresa, não né? é só pra Porque é uma gente vender empresa os que nossos, se não. preocupa muito com o Sim. colaborador, então com certeza tem gente que quer estar presente com vocês, porque com certeza vai ser uma bênção na vida deles. Amém. Então, muito obrigada, gente, pelo tempo, pelo papo. E muito obrigada a você que nos Legal. acompanhou em mais um episódio. Até o próximo episódio do Eu Faço a Diferença. Gratidão. Gratidão.